Apesar de ter pouco tempo de canal, eu já recebi várias perguntas do tipo: Bruna, você já atingiu o seu primeiro milhão? Bruna, faz um vídeo pra gente contando como você chegou no seu primeiro milhão. E já recebi inclusive essa: Bruna, quantos milhões você tem investido? Eu já posso adiantar que não, eu não tenho milhões, eu não tenho nem sequer 1 milhão, e inclusive a caminhada ainda falta para poder chegar lá. Mas eu até entendo receber esse tipo de pergunta, porque naturalmente, quando a gente vê alguma pessoa falando de investimentos, a gente já embute na nossa cabeça que aquela pessoa ficou rica investindo, que ela tem muito dinheiro porque ela investe. E é justamente por isso que a gente vai falar nesse vídeo de uma vontade que muitas pessoas têm, principalmente aquelas pessoas que estão começando a escutar sobre o mundo dos investimentos, que é ficar rico investindo pouco. E a gente vai perceber que tem vários pontos que a gente consegue destrinchar vindo dessa simples frase. E se você acha que eu tô mentindo, eu criei uma conta zerada aqui no YouTube, sem ter histórico nenhum. Se a gente pesquisar aqui, ó, ficar rico investindo, já aparece aqui pra gente. Isso tudo aqui são frases pesquisadas pelos usuários no YouTube. Ficar rico investindo pouco, como ficar rico investindo, como ficar rico investindo R$ 100, ficar rico com investimentos. Então a gente vê que esse termo é um termo bastante pesquisado. O primeiro ponto que a gente tem para falar, e pelo menos esse é o modo que eu penso, se você discorda, tá tudo certo, é que o significado de ser rico é muito abrangente. Por quê? Porque a gente pode dar R$ 500 mil na mão de uma pessoa e na concepção dela, em termos financeiros, ela vai estar rica. Para ela, R$ 500 é muito dinheiro e ela já está rica. Só que a gente pode dar R$ 500 na concepção de uma outra pessoa com outro estilo de vida e R$ 500 não ser coisa para ela. Então, basicamente, ser rico é muito particular, até porque existem pessoas que levam o significado de ser rico além de termos financeiros. Às vezes, para uma pessoa, ser rico é ela ter uma vida digna, confortável, com a família do lado e com saúde, onde ela consiga planejar o futuro dela. Não necessariamente ser rico para essa pessoa é ter milhões na conta. Só que, levando ao pé da letra em termos financeiros, como eu falei, ser rico para uma pessoa pode ser ter milhões, mas às vezes 500 mil para outra pessoa, para ela, ela já se considera rica. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala da frase ficar rico investindo pouco. E além disso, se a gente investe simplesmente porque a gente quer ser rico, a gente não está fazendo uma das principais perguntas quando a gente começa a investir, que é: qual é o meu propósito? Por que que eu estou investindo? Todo mundo tem um porquê quando começa a investir. Seja para atingir uma meta financeira, seja para, eu estou investindo porque eu quero complementar a minha renda no futuro, eu estou investindo para o meu casamento, eu estou investindo para fazer uma viagem. Todo mundo tem propósitos e metas quando a gente fala de investimento. E muitas vezes, metas bem particulares. Uma menina uma vez me chamou no Instagram, ela tem a minha idade e ela queria ajuda ali porque ela estava querendo começar a investir, mas ela não sabia muito bem. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi: qual é o seu propósito em relação aos investimentos? E aí eu percebi que o propósito dela era bem particular. Por quê? Porque o sonho dela é ser mãe. E ela tem um problema no útero, onde ela quer fazer um tipo de operação que ela vai ter que fazer em outro país. Ela quer fazer essa operação daqui mais ou menos 5 anos. E ela queria ali conversar um pouco para saber como ela poderia se organizar para ela conseguir investir mirando nesse objetivo dela. Então, veja, ela começou a investir, ela tem essa vontade porque ela tem um propósito, ela tem uma meta. Então, eu acredito que você deva ter percebido, conforme a gente falou aqui no vídeo, que ficar rico vai ser algo completamente particular, porque o significado de ser rico, ele vai variar de pessoa para pessoa. Se ser rico para você é ter milhões na conta e você se questiona se é possível ficar rico investindo pouco, não, não é possível. Ter milhões na conta e investindo pouco é completamente inviável. Só que agora, falando do outro lado dessa frase, que é investir pouco, né? Muitas pessoas, quando estão começando, elas muitas vezes começam investindo pouco e a gente vai falar melhor ali se realmente gera resultado ou não se a gente ficar investindo pouco com o passar dos anos. E a primeira simulação que normalmente a gente vê quando a gente fala de investir pouco é a gente entrar numa calculadora de juros compostos e a gente fazer as contas para ver o quanto a gente teria no final do período. Como a gente pode ver, vamos considerar um investimento de R$ 150 por mês, tá? Onde a gente vai investir por 10 anos com uma taxa anual de 12%. Lembrando que 12% ao ano não é 1% ao mês, porque a gente não pode pegar 12 e dividir por 12 meses, porque isso seria juros simples. A gente está falando de juros compostos, então 12% ao ano dá menos de 1% ao mês. Dá 0,90 e alguma coisinha, tá? Não dá cravado 1.
Lembrando que muitos investidores conseguem fazer 12% ao ano, tem como a gente fazer mais, tem como a gente fazer menos, tem como a gente ficar nessa faixa. Tudo depende de como a gente investe, de como é o nosso perfil de investidor. Enfim, a gente não está aqui para falar sobre isso. Mas considerando esse investimento, a gente teria no final do período R$ 33.755, onde a gente tirou do nosso bolso 18.150 e a gente teve um ganho em juros de 15.605. Agora, se a gente aumentar o período para 25 anos, nosso resultado já seria 255.480, onde a gente tirou do nosso bolso 45 mil e só de juros foram 210.330. Então, a gente consegue ver o poder dos juros compostos com o passar do tempo. Só que aqui a gente já entra no primeiro ponto. 255.480 daqui 25 anos é o valor nominal, tá? Ou seja, você vai ter ali investindo, seguindo todas essas condições, você vai ter ali na sua conta 255 mil reais. Mas qual é o valor que esse dinheiro vai ter? Porque a gente tem a famosa inflação e ela nunca nos abandona. Ela vai estar sempre ali corroendo o nosso poder de compra. Então, por mais que a gente chegue e fale, olha, tá vendo? Você vai ter 255 mil reais daqui 25 anos, investindo 150. Mas qual vai ser o valor do seu dinheiro? A gente consegue simular isso, tá? Vindo aqui e fazendo a seguinte conta. A gente vai fazer 1 mais a nossa rentabilidade ao ano. Qual foi a nossa rentabilidade? 12% ao ano, certo? Certo. A gente vai pegar esse valor, a gente vai dividir por 1 mais, e a gente vai colocar aqui uma inflação anual. Então, aqui a gente vai ter que usar como base uma inflação. Então, eu vou usar 5% ao ano. Lembrando que esse valor a gente não tem como prever, porque a inflação é algo incerto com o passar do tempo. Mas a gente vai usar como uma média 5%. Se você acha isso pouco, você aumenta e coloca mais aqui. Então, a gente vai colocar 1 mais 5%, que é a inflação. O resultado, a gente vai diminuir de 1. Transformando isso aqui em porcentagem, a gente teria uma rentabilidade de 6,67%. E o que isso significa? Significa que o nosso ganho real foi de 6,67%. Por quê? A gente já descontou a inflação e o nosso dinheiro, ele valorizou de fato 6,66% anualmente em todos esses anos. Então, para a gente saber o valor de fato desse dinheiro no final desse período, a gente vem aqui e a gente vai considerar a nossa rentabilidade real, tá? Que seria 6,67% ao ano, porque foi o nosso ganho acima da inflação. Então, no final desse período, a gente teria 255 mil na nossa conta, mas qual seria o valor desse dinheiro? Seria um valor de 112.630, a valor de hoje. Seria como se daqui a gente, 25 anos, tivesse 112.630 no valor de hoje, mas na nossa conta a gente teria os 255 mil reais. Se uma pessoa, por exemplo, ela conseguisse investir R$ 250 por mês durante esse período, a gente já percebe que ela teria R$ 425.801, contrário ali daqueles 255 mil. Então, você vê a diferença que fez por R$ 100 a mais que essa pessoa conseguiu aportar todos os meses. Só que é claro, quando a gente fala aqui de investir 150, 250 reais por mês, a gente também parte do princípio que a pessoa ela não vai ficar 10, 15, 20, 25 anos investindo todos os meses exatamente 150 reais. 250 reais. A tendência é que, com o passar dos anos, a pessoa ela consiga investir mais. Porque muitas vezes a gente parte do princípio que a pessoa ela vai conseguir um aumento salarial, vai conseguir empreender, vai conseguir fazer uma renda extra, enfim, ela vai conseguir investir mais todos os meses. A gente está falando aqui de investir mais todos os meses, então a gente vai usar aqui um cálculo de R$ 3.000 por mês. Tomara que a gente consiga investir R$ 3.000 por mês. Mas não, a gente está falando simplesmente com o passar dos anos, a gente conseguir aumentar o quanto a gente consegue investir, e esse resultado aqui ele seria completamente diferente. Se a gente voltar aqui para a nossa calculadora, e ao invés de 250, a gente colocar R$ 500, por exemplo, ao invés dos 150 e 250, essa pessoa em 25 anos já teria próximo ali de 851 mil reais. Se essa pessoa investisse R$ 1.000 por mês, eu sei que muitas pessoas vão falar que isso é fora da realidade de muitas pessoas, e sim, eu sei que é, mas a gente está aqui para mostrar o quanto faz diferença o valor que a gente aporta. Quanto mais a gente conseguir aportar, é isso que vai fazer diferença no final do período. Olha só, se uma pessoa investisse R$ 1.000
por mês. Ela teria no final do período 1.700.000. Lembrando, isso é em valor nominal. Se a gente descontasse ali a inflação e colocasse ali 6,67, esse valor estaria ali próximo dos R$ 750.000. Seria o valor que ela teria de fato do dinheiro dela. No caso, o valor de hoje. Então, ela teria daqui 25 anos em torno de R$ 750.000 a valor de hoje, mas em valor nominal, ela teria quase R$ 2 milhões. Mas é claro, isso aqui são apenas dados, tudo vai depender de como a pessoa investe, da rentabilidade dos investimentos dela, de como de fato vai ser a inflação. Isso aqui é só uma base para a gente mostrar que investir pouco, ele funciona, só que ele não vai ser o motivador ali da gente ficar rico com o passar dos anos. Por quê? Se a gente hoje consegue investir pouco, tá tudo ótimo, a gente tem que investir quanto a gente pode, mas o que a gente tem que sempre ter em mente é que o que vai fazer de fato a diferença é a gente conseguir, com o passar do tempo também, investir cada vez mais. Só que aí muitas pessoas entram na questão, tá, como que eu vou conseguir investir mais por mês? A gente tem também alguns pontos que podem fazer com que a gente consiga investir mais por mês. Alguns pontos básicos que eu acredito que você já tenha escutado e várias vezes, que é, primeiro, a gente ter um planejamento financeiro. Planejamento financeiro no sentido de a gente saber o quanto a gente ganha, saber o quanto a gente gasta e saber com o que a gente gasta. Não adianta só a gente saber que a gente gasta. Beleza, eu gasto tudo que eu ganho, mas com o que a gente gasta? Porque quando a gente começa ali a destrinchar e ver com o que a gente gasta, a gente consegue muitas vezes cortar gastos desnecessários, coisas que não agregam a gente, ou que a gente não precisa e a gente acaba gastando dinheiro. Então a gente consegue fazer esses cortes para fazer conseguir sobrar mais dinheiro, automaticamente a gente destina esse dinheiro para um lugar melhor, seja para quitar uma dívida, seja para montar uma reserva de emergência, seja para começar a investir de fato. Então, com isso, a gente consegue ali aumentar o que a gente aporta todos os meses. O segundo ponto é que, claro, não adianta só a gente economizar, 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 economizar. Daqui a pouco que a gente vai deixar de comer para poder investir? Não, quando a gente só fala de economizar, tem um limite. A gente não vai chegar e conseguir economizar, às vezes, muito mais do que certo valor todos os meses. Então é aí que entra o X da questão, que é conseguir ganhar mais. E quando a gente fala de conseguir ganhar mais, existem pessoas que defendem que a gente faça renda extra. Fazendo renda extra, a gente consegue aumentar o quanto a gente ganha. Pessoas que defendem o lado da gente empreender, porque assim o nosso ganho pode ser muito maior. Pessoas que defendem o lado, né, da gente se especializar mais na nossa profissão, para conseguir uma promoção e subir de cargo na empresa. Tem pessoas que defendem fazer concurso público. Enfim, como a gente vai aumentar a nossa renda, isso acaba sendo uma decisão pessoal, mas existem diversas formas da gente tentar fazer isso. Nem sempre é fácil, mas é isso que também vai ser determinante. E um outro ponto que eu vejo que muitas pessoas também falam é que, não adianta esse papo de economizar. Economizar não vai fazer diferença, você tem que ganhar mais. Eu concordo que a gente tem que ganhar mais, mas a gente também precisa saber economizar e ter um bom controle do nosso dinheiro, porque senão não adianta nada. A gente aumenta o quanto a gente ganha e continua gastando igual, e quando vê, está ganhando mais e continua no zero. Não consegue evoluir com o passar do tempo. Então, a gente ter uma boa relação com o nosso dinheiro, saber organizar ali as nossas finanças e a gente buscar ganhar mais, eles andam ali um do ladinho do outro. E no final das contas, eu acredito que você tenha percebido que investimento ele não vai fazer milagre. Investimento, ele potencializa o nosso resultado. E para a gente ter cada vez mais resultado, a gente precisa também conseguir investir cada vez mais. Se hoje a gente pode pouco, tudo bem, investir pouco traz diversos benefícios. O primeiro benefício é que ele nos dá margem para errar. Imagina a gente errar com pouco dinheiro. É muito mais fácil a gente errar com pouco do que errar com um montante bem maior. O segundo ponto é que quando a gente investe pouco, dá tempo da gente adquirir cada vez mais conhecimento, da gente ir entendendo como funciona o mercado, da gente ir criando a nossa estratégia e, além do mais, isso cria na gente ali a vontade e a disciplina de querer investir cada vez mais. Então, se hoje você pode investir pouco, não se desanime. O que a gente precisa ter em mente é que os investimentos eles não irão trazer resultado para a gente de uma maneira rápida. Quando a gente busca resultado rápido, isso é receita basicamente para a gente perder dinheiro e para a gente fazer besteira com o nosso dinheiro. Eu já fui desse time de querer dinheiro rápido, não vou mentir, já perdi dinheiro e já aprendi a lição e agora eu estou fazendo ali tudo certinho, fazendo da maneira correta.
E você? Você já se questionou qual é o seu propósito com os investimentos? Você não é desse time que quer dinheiro rápido, né? Deixa aí nos comentários. E é claro, se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. E se você gostou desse vídeo, também não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, porque assim o YouTube vai entender que o conteúdo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.